Livro É Necessário que os Cristãos Sofram? Kenneth Reagan. Capítulo 2. Cristãos que sofrem desnecessariamente. Em João, capítulo 15, versículo 20, está escrito: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus nos informa aqui que sofreremos perseguições neste mundo, mas muitas pessoas sofrem desnecessariamente por causa das suas transgressões. Houve, por exemplo, uma senhora na minha igreja nos anos de 1939 que estava muito jovem no Senhor. Certo domingo de manhã, enquanto eu cumprimentava as pessoas depois do culto, ela me disse: não há absolutamente nada que eu consigo fazer com os meus filhos. Simplesmente eu entreguei ao Senhor. Os filhos mais velhos dela eram adolescentes, com 14 e 15 anos de idade. Os mais jovens, com 8 e 9 anos, estavam sempre com ela na igreja, mas os mais velhos estavam correndo pelas ruas durante o horário do culto. Eu disse a ela: irmã, você não pode entregá-los ao Senhor. Ora, sei que depois de os filhos crescerem e saírem de casa, podemos encomendá-los aos cuidados do Senhor, mas enquanto estão debaixo da nossa jurisdição, somos responsáveis por ele. Falei com aquela mulher. O Senhor lhe deu filhos e ele ensinou-lhe o que fazer com eles. Você não está fazendo. A Bíblia diz a respeito dos filhos: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. E também ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Acrescentei: vou contar-lhe a verdade a respeito. Se você não conseguir trazer seus filhos para a escola dominical e a igreja, seu filho mais velho acabará indo para o juizado de menores, e a sua filha de 14 anos acabará lendo um livro ilegítimo. Não sei por que falei aquilo, mas simplesmente brotou dos meus lábios. Cerca de um ano depois de eu dizer aquilo, as coisas aconteceram assim. O moço acabou sendo condenado a ficar num reformatório para menores, e a moça acabou ficando grávida. Numa situação daquela, certamente não devemos ir falar à pessoa: bem que eu lhe avisei. O diabo já está coçando a pessoa por causa do seu erro. Ela está sofrendo. Não imagine o que é isto e o que fará ela sofrer sendo uma mãe amorosa. Mas era sofrimento desnecessário. Não era o caso de sofrer por amor de Cristo. Era sofrimento por causa da ignorância e da tolice. Ela não quis escutar o conselho de Deus. Graças a Deus, porém, porque Ele é misericordioso, Deus foi poderoso para ajudar aquela família querida. Na ocasião em que isso aconteceu, o marido não era salvo, mas depois foi salvo, bem como a moça com o filho ilegítimo. Ela ficou com o neném e acabou casando-se com um jovem crente cheio do Espírito. Criaram filhos e minha esposa e eu os visitamos alguns anos mais tarde. A essas alturas eram fiéis e fervorosos para o Senhor. Lembro-me que aquela mãe disse: meu genro tratou aquele filho ilegítimo como se fosse dele mesmo. Ninguém percebia distinção alguma. Ela me disse: quem dera eu tivesse escutado seus conselhos, irmão Reagan. Mas eu era neném na fé cristã. Quase não tinha o bom senso suficiente para sair na chuva. Ela contou a minha esposa e a mim que o menino passou cerca de 6 meses no reformatório. Começou a Segunda Guerra Mundial e, de alguma maneira surpreendente, foi alistado nas Forças Armadas. A pessoa que tem antecedentes criminosos não pode entrar nas Forças Armadas, disse ela, mas de alguma maneira foi cancelada a ficha contra ele. Chegou finalmente a ser um capitão da Força Aérea e já passou muitos anos na carreira militar. Ele com sua família foram salvos, receberam a plenitude do Espírito Santo, estavam firmes na igreja, cheios de zelo pelo Senhor. Aquela situação, portanto, tornou-se favorável. Se você crê em Deus e confiar nele, ele pode transformar totalmente qualquer situação para a sua própria glória. Mas a lição que quero apontar aqui é que essa mulher sofreu grandemente. Não é, porém, aquele tipo de sofrimento de que a Bíblia está tratando. Ela foi esbofeteada e sofreu por causa das suas falhas e dos seus fracassos. Penso muitas vezes nas lágrimas que derramamos. Em 90% das ocasiões são lágrimas de egoísmo. A maior parte das lágrimas derramadas nos enterros não é por amor à pessoa que voltou ao lar celestial para ficar com Jesus.
Pelo contrário, as pessoas estão pensando em si mesmas. Coitadinha que sou, o que vou fazer? Em certa ocasião, um ministro de muito destaque no Evangelho Pleno, ele era um supervisor regional, foi para o lar celestial para estar com o Senhor. Era, era bastante mais idoso do que sua esposa, e ela ficou abalada de tristeza. Minha esposa e eu fomos visitá-la, e ela estava virtualmente fora de si. Vi-la sentar-se no sofá e disse: afinal, você passou um bom número de anos juntamente com ele no ministério. Ela não passava de uma moça quando se casaram, e ele já tinha mais de 30 anos de idade. Eu disse: ele já viveu toda a sua vida e foi para o céu ficar com Jesus. Comecei a ler as Escrituras para ela. Você entende? A Bíblia diz que a palavra e o Espírito concordam entre si, e o Espírito Santo aplica as Escrituras para consolar as pessoas. Comecei a ler. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Perguntei: para onde ela foi? Ela respondeu: ele está com Cristo. Perguntei: então por que você está chorando? Ela respondeu: não sei o que vou fazer. Eu disse: veja bem como está a situação. Você está apenas pensando em si mesma. Se você tivesse um filho e este lhe telefonasse dizendo: mamãe, a companhia onde trabalho me promoveu e estou recebendo um aumento de $100.000 por ano, você não ficaria contente? Você não começaria a chorar. Você começaria a se alegrar. Ele recebeu um aumento. Paulo disse: o morrer é lucro. Antes de eu acabar de falar, ela estava clamando a vitória. Seu rosto iluminou-se, esquecera-se de si mesma. Dentro em breve, uns outros ministros chegaram de carro. Às vezes sinto-me zangado com aqueles ministros que não contam ao povo aquilo que a Bíblia diz. Já podíamos ouvir aqueles homens chorando ao saírem do carro. Vieram ao encontro dessa viúva dizendo: o que vamos fazer agora? A gente quase imaginaria que Jesus tivesse morrido. Os pastores logo a reduziram às lágrimas e à aflição. Eu disse: sabem, o Senhor não morreu. Vocês estão todos falando a respeito de o que vamos fazer agora? Vocês ainda têm Jesus. Vocês ainda têm o Espírito Santo. Ele vai dar a vitória. Todo o rebuliço que sofreram foi causado por eles mesmos. Até eu consegui endireitar as coisas. Chegava outro carro cheio de pregadores. Às vezes, se a gente conseguisse ver-se livre dos pregadores, já teria a vitória. Você entende do que estou falando, não é? Refiro-me àqueles que propagam dúvida e descrença. Em 3 ocasiões, em seguida, consegui levar essa mulher de volta à palavra. E cada vez ela começava a clamar glórias. Minha esposa e eu fomos para a nossa próxima campanha de reavivamento num outro estado. Gostaria de ter ficado para acompanhar o enterro, mas minha campanha já estava sendo anunciada publicamente. No dia em que começou a campanha, que foi o dia depois do enterro daquele pastor, a viúva nos telefonou numa chamada interestadual. Ela disse: irmão Reagan, fale comigo. Diga aquilo de novo. O único consolo que recebi foi de você. Todas as outras pessoas me desmontam e me despedaçam. Falei para ela de novo o versículo bíblico. Ela sabia que estava na Bíblia, mas queria ouvi-lo de novo. Ela disse: eu poderia lê-lo sozinha, mas me sinto ajudada quando ouço você falá-lo. Minha esposa e eu conversamos com ela na linha interestadual durante cerca de 45 minutos ou 1 hora. Aquela chamada foi numa terça-feira e na quinta-feira da mesma semana ela me chamou de novo. Disse: irmão, a irmã Reagan, posso viajar até aí e ficar com vocês durante a campanha? Dissemos: pois não, venha para cá. Aquela campanha durou 3 semanas. Ela chegou na sexta-feira e passou conosco as 2 semanas restantes. Ela ficou tão feliz durante as campanhas, só sorria e desfrutava as bênçãos de Deus. Ela disse: vou ser honesta com vocês. Minha própria gente não me ajuda. Simplesmente me abalam. Começam a chorar e então eu começo a chorar. Mas quando fico perto de vocês, clamo a vitória. Prefiro gritar glórias e chorar do que chorar. Sinto-me melhor gritando. Dissemos a ela que estávamos contentes com a companhia dela e finalmente ela disse: acredito que agora estou suficientemente forte. Voltou para o estado onde morava.
Depois daquela campanha, fomos para outra e depois voltamos para casa. Ela nos telefonou e disse: Posso pegar um voo para o Texas e passar uns dias com vocês? Aqui onde estou, todas as pessoas falam de modo tão negativo. Nunca tinha percebido antes como é o ambiente. Todas as pessoas que me veem dizem: Oh, coitadinha, o que vai fazer? Dissemos-lhe: Pois não, venham para cá. Teremos prazer em tê-la conosco. Se não conseguimos colocar nada de bom dentro das pessoas, pelo menos não tiremos dela aquilo que tem. O diabo já está cuidando dessa parte. Não fiquemos, pois, do lado dele. Alguns ministros da denominação do Evangelho Pleno, a qual essa mulher pertencia, ficaram sabendo que ela estava conosco e queriam vir também. Ao descerem do carro, e já havia 4 meses que o referido pastor partira para estar com o Senhor, podíamos ouvi-lo chorando. Depois aquela mulher disse à minha esposa: Gostaria de que eles não tivessem vindo. Eles me deixam totalmente abatida de novo. Conseguimos reanimá-la. Mas o que quero dizer com isso é que 90% das lágrimas que derramamos são egoístas. Assim acontece mesmo entre os cristãos. Boa parte dos sofrimentos e das mágoas que as pessoas passam é realmente o resultado das suas próprias ações errôneas. Não quero dizer necessariamente que pecaram, mas